Bem-vindos à nossa 10ª aula do nosso curso sobre anjos e demônios na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e aula final. Essa aula, então, vamos falar sobre como nós combatemos o mal. E como vimos na aula passada, aquilo que o demônio mais teme é o asceta, aquele que se dedica e se exercita na vida espiritual. Vamos ver um pouco sobre a doutrina de Santo Antão, que ele fala da luta contra o demônio, a doutrina de Evagrio Pôntico, que ele fala também da luta sobre o demônio, e alguns aspectos aí fundamentais da nossa vida espiritual, de como a gente faz para desenvolver uma vida espiritual. Que essa parte também de como a gente vai fazer para se desenvolver, né, na vida espiritual será tema de um outro curso que eu darei, que é o curso de Teologia Ascética e Mística, e que também darei no Instituto Santo Atanásio. Estou preparando as aulas e depois será postado aqui também no meu canal. Então, iniciemos nossa aula. A doutrina de Santo Antão. Para vencê-los, é preciso saber muito bem com quem estamos lutando e tomar as armas certas. Assim não perdemos tempo nem forças. Santo Antão descreve longamente, com precisão de detalhes, os demônios e seus modos de agir. Os modos de agir dos demônios, então, é só conferir a vida de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio no ano 300, capítulos 23 a 34, 37 e 38. Lá ele diz assim: se metamorfoseiam querendo se assemelhar a nós, pretendem profetizar e predizer acontecimentos futuros, aparecem mais altos que o teto, gordos e corpulentos, são ardilosos, se acham que ainda assim a alma permanece forte e sustentada pela esperança, ameaçam de morte e às vezes fazem até seu chefe intervir. Muitas vezes citam textos da Sagrada Escritura e pretendem até cantar salmos. Nos despertam para orar. Mentem, atacam, armam ciladas, se disfarçam, falam sem parar, gritam, são maldosos e fazem de tudo para enganar. Às vezes até louvam os que levam vida ascética e chamam de santos. Tanto mais o cristão progride na vida espiritual, maior é a atividade do demônio, pois, como se pode compreender, os demônios só agem porque o cristão combate por Cristo. Talvez alguém tenha medo das ações dos demônios. Entretanto, Santo Antão precisa o que na realidade são os demônios. São fracos e ineficazes, não têm nenhum conhecimento próprio, não podem impedir a ascese e são estranhos à natureza humana. Também podem ser vencidos. Como? Pela atitude que tomamos perante eles. Não temê-los, desprezá-los, não lhes dando atenção. Como podemos expulsá-lo? Pela oração, pelo jejum, pela fé, pelo sinal da cruz, pela graça de Cristo e palavra de Deus. Os demônios temem particularmente o jejum, as vigílias, as orações, a mansidão, a humildade, as esmolas, o amor aos pobres, a bondade e, acima de tudo, a piedade, isto é, a lealdade do cristão para com Cristo. Na verdade, quem expulsa os demônios é Jesus. Peçamos sua ajuda e, para tanto, aprendamos a discernir as ações desses demônios. Com tal finalidade, Santo Antão vai esquematizar o discernimento dos espíritos. Esse discernimento é uma graça de Deus. Os bons espíritos,
Sua visão não perturba. Sua presença é tranquila e engendra valor na alma, coragem e amor. Os maus espíritos, sua visão é turbulenta. Sua presença é barulhenta e provoca tristeza e pavor. Santo Antão propõe a seus monges que, pouco a pouco, vão discernindo de qual espírito provém o que eles vivem. Veem, ouvem e percebem. De qual espírito provém igualmente determinada tendência, tal pensamento, determinado desejo. Ele não fala dessas coisas teoricamente, mas porque as experimentou todas bem concretamente. Conclui explicando que, assim como for a alma do cristão, tal será a ação dos demônios. Portanto, convém ser corajosos contra eles. Se nos encontram atemorizados e inquietos, eles atacam, aumentando nosso terror. Se nos encontram alegres no Senhor e refletindo que tudo está nas mãos do Senhor, e que o demônio não tem nenhuma força contra os cristãos, então, vendo nossa alma confiante, eles batem em retirada vergonhosamente. Se virmos os olhos dos demônios como fumaça, eles fugirão apavorados, tendo sempre em mira o fogo que lhes está preparado. Vamos então agora ver a doutrina de Evagrio. Ele começa falando então sobre a natureza dos demônios. Os demônios eram anjos, mas separaram-se de Deus e tornaram-se maus. Agora eles tentam seduzir os homens para o mal. Evagrio conhece 3 categorias de seres racionais e 3 forças da alma: anjos, demônios e homens, espíritos, emoções, desejos. Evagrio fala que os demônios têm o corpo mais leve que o nosso, que consiste de ar. Eles voam e se movem mais rápido que nós. São frios e invisíveis para nós. Podem assumir determinadas aparências. Podem nos iludir. Podem tornar-se perceptível para nós como vozes que se ouvem. Os demônios provocam em nós imagens da fantasia e fazem essas imagens ser acompanhadas de violentas emoções. Utilizam-se também das nossas lembranças. Agem em nós através do mau pensamento. Os demônios são espertos, traiçoeiros. Eles mentem e enganam. Eles não podem olhar para o íntimo da alma do homem. Eles observam o nosso comportamento. Os demônios podem nos dominar de tal forma que podemos se tornar possessos, provocam doenças e etc. A técnica dos demônios. Os demônios lutam contra os homens de diferentes maneiras. A maneira de sua luta depende da situação de cada um. Evagrio menciona 2 técnicas. Primeiro, luta por meio das coisas, acontecimento do mundo e das pessoas. Terceiro, luta por meio dos pensamentos, imagem da fantasia. Os demônios procuram saber quais os lados fracos da pessoa, suas inclinações, seus apegos. Eles vão escravizando as pessoas. O mal apresenta-se como uma pequena fraqueza. É capaz de tornar-nos cegos para a verdade. Eles não conhecem medida. Eles não possuem discrição. Todo excesso provém dos demônios. Eles espalham disputa entre os irmãos. Devemos controlar nossos instintos e emoções. As espécies de demônios. A estrutura dos 8 vícios se dá de acordo com a tríplice divisão da alma segundo Platão: desejos, emocional e espiritual. Gula, luxúria e cobiça, os desejos. Tristeza, ira e assídia. A assídia entende-se como preguiça ou depressão. É a parte emocional. A vaidade e orgulho, a espiritual. Tomás de Aquino, então, desenvolveu ela e a tornou conhecida como os 7 pecados capitais. A luta contra os demônios, várias técnicas. Primeira, então Evagrio já fala como que a gente pode lutar contra o demônio e quais são as várias técnicas. A primeira delas que Evagrio fala é a observação exata dos pensamentos e imagens. Segundo, dialogar e conviver com os pensamentos e sentimentos para conhecê-los melhor. Terceiro,
lançar sobre eles palavras bem determinadas. Quarto, fé na presença do Senhor. Quinto, os desejos e os instintos são mantidos sob controle por meio da privação, do jejum. O jejum ele é um exercício que nos ajuda a ter um autocontrole sobre nós mesmos. A parte emocional, porém, através de sentimentos positivos. Sexto, rezar, orar, cantar salmos e hinos, louvar e etc. Para a gula, evitar a saciedade. Para a luxúria, beber pouco. Para a cobiça, dar esmolas. Para a tristeza, a oração. Para a ira, a misericórdia e mansidão. Para o orgulho e vaidade, a humildade. Para a assídia, que Evagrio chama de depressão. Chorar, não reprimir sentimentos. Dialogar consigo mesmo. Perdoar, não ser exigente demais consigo mesmo. Não fugir de si mesmo. Uma vida ordenada, com horários para tudo. Orgulho pela humildade. Inveja, caridade. Ira, mansidão. Avareza, generosidade. Luxúria, castidade. Gula, temperança. Preguiça, zelo. Então, cada um dos pecados capitais se vence pela sua virtude oposta. O orgulho é a humildade, a inveja, a caridade, a ira, a mansidão, a avareza, a generosidade, a luxúria, a castidade, a gula, a temperança, a preguiça, o zelo. Os sinais da vitória sobre os demônios. Pureza de coração, humildade, equilíbrio e tranquilidade, ausência das paixões, orar sem distração. O homem encontra-se consigo mesmo e se reconciliou com ele. O homem conhece as coisas, mas elas não despertam mais nada nele. O passado seu já foi aceito. E agora, por fim, os aspectos fundamentais da vida cristã, elementos da vida espiritual. Então, como que nós desenvolvemos aí uma vida espiritual? Temos 3 vias. A via purificativa, que é aquilo que nós devemos purificar em nós. A via iluminativa, que é as luzes que nós recebemos de Deus, para desembocar na via unitiva, que é a via de união com Deus. Então nós lembramos que nós devemos buscar ser santos. O que é ser santo? Não é aquele que nunca pecou, mas sim aquele que é amigo de Deus. Então nós devemos buscar a nossa amizade com Deus. E aqui tem passos seguros de como podemos buscar e desenvolver então essa amizade com Deus. Então temos aí os aspectos negativos da vida cristã, o que se deve combater, a ascese, a via purificativa. 4 inimigos da perfeição cristã. Primeiro, luta contra o pecado mortal e venial, pecados por ignorância, fragilidade, indiferença ou, sobretudo, malícia, e contra as imperfeições, negação de realizar um ato mais perfeito, exemplo, falar muito, apegar-se a coisas, pessoas, rezar sem muita atenção, etc. A luta contra o mundo, o que se opõe a Cristo e seu Evangelho. A luta contra o demônio, tentações, obsessões, possessão, infestações. A luta contra a própria carne, a tríplice concupiscência, ter, prazer e poder. Purificações. Temos a purificação ativa, que são de iniciativa pessoal, dos sentimentos externos e internos, da nossa imaginação, memória, das paixões, amor e ódio, desejo, aversão, gozo, tristeza, esperança, desespero, audácia e temor, das potências da alma, inteligência e vontade. Temos aí então jejum, indicações aí de iniciativas pessoais de purificação ativa. Jejum, abstinência de carne e de bebidas alcoólicas, purificação do coração dos pecados e más tendências. Temos aquelas também que são passivas, que são enviadas por Deus para nos purificar, que são as provas que Deus enviará para aperfeiçoar nosso amor. A aridez, a noite do sentido, as tentações, as provações, os sofrimentos e etc. Temos aí então agora os aspectos positivos da vida cristã, o que se deve praticar, fomentar para chegar aos cumes da união amorosa com Deus, que é a via iluminativa.
meios fundamentais para o aumento e desenvolvimento da vida da graça. Temos aí alguns com eficácia própria, que são os sacramentos, especialmente a Eucaristia, porque alimenta-nos e combate a inclinação ao pecado, e a confissão, que restaura-nos e combate o pecado atual. Temos também aqueles que temos aí a eficácia, né, que depende da nossa colaboração. O primeiro, que é exercício das virtudes. Então, a fé, a esperança, a caridade, as obras de misericórdia, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, a humildade, o desprendimento, a discrição, a pureza, o silêncio, a paciência, etc. Os dons do Espírito Santo que a gente pode cultivar pelo recolhimento interior, fidelidade à graça, invocando o Espírito Santo sempre. Então, buscar desenvolver esses dons em nós. A vida de oração, seja ela litúrgica, privada, vocal, mental, espontânea, escrita, a meditação, a contemplação, o louvor, a adoração, a ação de graças, a súplica, a reparação. Temos aí a Lexio Divina, retiros, né, a liturgia das horas, adoração ao Santíssimo, entre outras formas de oração. Temos também meios secundários e complementares, internos. Temos aí meios psicológicos, o entendimento, andar sempre na presença de Deus, com jaculatórias no meio dos trabalhos, repetir frases da palavra da Sagrada Escritura, meditar, fazer exame de consciência, verificar nossos atos bons e maus, e nossa atitude fundamental em relação à busca da santidade, também nos dá um grande conhecimento de si. Temos aí também, temos que ter desejo de perfeição, conformidade com a vontade de Deus, fidelidade à graça, melhorar o nosso próprio temperamento. Podemos também fazer um plano de nossa vida espiritual. A leitura espiritual também nos ajudará, seja da Bíblia, de espiritualidade, de teologia, vida, escritos de santo, o apostolado, ajudar na igreja, fazer algum trabalho para Deus, alguma coisa, a direção espiritual, como também amizades santas. Tudo isso aí nos ajuda, então, a desenvolver essa amizade com Deus, esse relacionamento com Deus. Tudo isso será, então, também aprofundado num próximo curso, que é o curso de Teologia Cética e Mística, que eu estarei dando aí para o ano que vem. Espero que tenham gostado do curso. Caso tenham alguma dúvida, me escrevam. Aula passada já deixei meu contato de WhatsApp e de Facebook. Se você também gostou do curso e quiser me ajudar de uma forma ou outra, seja até financeiramente, pode me ajudar. Eu trabalho apenas como operador de caixa, supermercado Condor do Pinheirinho, nem sempre a gente ganha muito, e eu preciso aí agora também estar comprando livros, para mim poder estudar para o mestrado, e livros é muito caro, cada livro custa aí mais de R$100, então toda ajuda é bem-vinda. Aqueles que querem me ajudar financeiramente, gostaram do curso e querem me fazer uma doação, o curso não tem valor nenhum, mas se tocar o seu coração e você quiser me doar alguma quantia, seja ela qual for, seja R$5 para me ajudar, seja o que for, o valor que for também, que você puder também, porque a gente entende a situação financeira de cada um, deposite na minha conta poupança, Caixa Econômica Federal, agência 1971, conta 013 000 38 594, dígito 2. Vai aparecer o meu nome lá, Alessandro Cima. Então, deposite também, me ajude, é uma forma de estar aí me ajudando a comprar esses livros que são caros, e também espero que ajudem partilhando para que mais pessoas possam conhecer, que mais pessoas possam aí então estar estudando também essas coisas aí. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pela amizade, pelo carinho, muito obrigado por terem
me acompanhado aí ao longo desse curso. O próximo curso que eu estarei dando aí também é Patrologia, uma matéria da teologia. Espero que vocês gostem e vão me acompanhando aí pelo meu canal. Muito obrigado pela atenção. Até mais breve.